Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar a reflexão que nós estamos fazendo sobre a celebração eucarística. Nós estamos na parte da oração eucarística, nosso 24º encontro. E vamos trabalhar agora a epiclese. Nós vamos ver o que significa isso. A oração da igreja professa aquilo que a igreja crê. A fé da igreja é celebrada em comunidade, o corpo de Cristo. Existem algumas formas de fazer o conteúdo da fé naquilo que se celebra. Temos 3 formas: a narrácio, a epiclese e a doxologia. Nós vamos ver aos poucos. Hoje nós vamos ver a narrácio, a epiclese e depois no próximo encontro a doxologia. A narrácio é a forma narrativa, onde se coloca tudo aquilo que crê na centralidade daquilo que o Pai realiza por meio do seu Filho Jesus na história, tendo em vista a salvação. Essa parte nós encontramos nos prefácios, como já vimos, e na narrativa da celebração eucarística antes das palavras de Jesus, na ceia, que ainda veremos. A centralidade dessa narrativa, antes das palavras de Jesus, está centrada naquilo que Jesus fez quando ele institui a Eucaristia. Vimos então já os prefácios, suas riquezas, também sua pobreza teológica. Segundo, aquilo que havíamos falado no último encontro. Agora, seguindo a Eucaristia, a primeira narrativa daquilo que o Pai realiza em nosso favor, nós terminamos essa primeira narrativa com a Assembleia Eucarística aclamando o Santo, também chamado Trisságio. O Santo é constituído de 2 partes. A aclamação dos serafins na visão do profeta Isaías no templo, onde eles cantam o Santo, Isaías capítulo 6, versículo 3, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, é o texto bíblico, Javé dos Exércitos. Céus e terra proclamam vossa glória, é o segundo momento. Enche a terra como um todo. Então, essa primeira parte tirada de Isaías, em 2 momentos. Agora, a segunda parte vem tirada de um texto do Antigo Testamento, que também do Antigo Testamento, o Novo Testamento tirou esse texto. Vem do Salmo 118, versículo 25, 26. Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Essa referência encontramos também no Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículo 9. Aclamação à entrada de Jesus em Jerusalém. Hosana significa salva, por favor, que veio a se transformar-se numa forma de aclamação. Depois da aclamação, a oração passa a professar a santidade de Deus e entra então a epiclese. Nós vamos ver 3 epicleses, da oração segunda, da oração quinta e, por fim, da oração quarta, que coloca a parte narrativa depois do santo. Depois de ter uma narrativa inicial, o santo, e depois do santo, da oração do santo, continua a narrativa da criação, da obra de salvação na história. E assim entra a epiclese. A epiclese é quando na Eucaristia suplicamos ao Pai. Essa aqui é a primeira epiclese que nós temos dentro da Eucaristia, para que o Pai envie o Espírito Santo. Esta é a epiclese, a súplica do Pai enviar o Espírito Santo sobre aquelas ofertas, e que o Espírito Santo santifique o pão e o vinho, para se tornar no corpo e sangue de Jesus. Vamos olhar na oração eucarística 2. Após proclamarmos no santo a santidade de Deus,
O celebrante confirma a santidade do Pai pela fé na comunidade que celebra. Na verdade, ao Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Diante dessa realidade de fonte, princípio e fim de toda a santidade, após confirmar a santidade do Pai, vem a epiclese, suplicando que o Pai envie o Espírito Santo para santificar as oferendas do pão e do vinho. Então aqui temos a primeira epiclese. Depois da súplica, o celebrante, segundo Justino, também chamado proestes, Justino não fala que é o bispo, é simplesmente um proestes. O proestes é aquele que está diante da comunidade, expõe que o envio do Espírito Santo sobre as oferendas tem uma finalidade, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Com essa parte, temos a primeira epiclese, pois depois inicia a narrativa da instituição da Eucaristia com as palavras de Jesus. E a epiclese depois aparece, depois da consagração também, pedindo ao Espírito Santo para que ele realize a unidade da igreja. Mas não é o caso de entrarmos aqui, não. Diante disto, o celebrante faz a epiclese: mandai vosso Espírito Santo, a fim de que, isto é, a finalidade, ele que é fonte, Pai, que é fonte de toda santidade, mande o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai santificar as ofertas do pão e do vinho, a fim de que, então, essas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A súplica para que o Pai envie o Espírito Santo e as ofertas sejam eucaristizadas, se tornando o corpo e o sangue de Jesus na sua presença real. A oração quarta, após o santo, a narrativa é mais longa até chegar à epiclese. É uma súplica para que o Espírito Santo santifique as ofertas. O celebrante após o santo faz a narrativa de toda a história da salvação, nós já vimos isto, diante do que se está celebrando, e expressa assim a grandeza do Pai na ordem da criação e na ordem da salvação. Ele é o Pai Criador, isto é, fizeste todas as coisas, criastes o homem e a mulher à imagem dele. O Pai confiou ao ser humano todo o universo. O objetivo de ter dado a criação é para que o ser humano servisse ao Pai Criador e assim o homem dominasse toda a criatura. Até aqui se narra a criação antes do pecado. Depois fala da criação depois do pecado. O celebrante lembra a desobediência em que se perdeu a amizade divina e que mesmo assim o Pai não nos abandonou no poder da morte. Mas, na história da salvação, o Pai a todos socorreu com bondade, cuja finalidade era para que o ser humano procurasse a Deus e, ao procurar a Deus, pudesse encontrá-lo. Depois de falar da assistência de Deus após a queda, o celebrante lembra na narrativa as alianças que Deus fez com seu povo. De que Deus instruiu o seu povo por mediação dos profetas, abrindo assim a vida à salvação divina. Diante dessa história da salvação, o Pai manifestou seu amor ao mundo, quando na plenitude dos tempos ele enviou seu Filho para ser nosso Salvador. Agora o celebrante proclama quem é este Filho Salvador. Ele é verdadeiramente o homem da natureza humana. Foi concebido do Espírito Santo, nascido de Maria, virgem. Viveu em tudo a condição humana, e como encontramos na carta aos Hebreus e a segunda carta aos Coríntios, exceto no pecado.
Este filho que nasceu de Maria, concebido do Espírito Santo, iniciou o anúncio do Evangelho. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. Lembrando o profeta Isaías, no capítulo 61, do versículo 1 e 2. E que Lucas afirma que esta passagem se refere a Jesus. Lucas, capítulo 4, versículo 18 a 19. Após o início do Evangelho, Jesus culmina com sua entrega na cruz, todo o anúncio da boa nova do reino. Ele entregou-se à morte. E a ressurreição dos mortos, onde Jesus vence a morte e renovou a vida. Agora o celebrante termina esta grande profissão de fé na obra da salvação realizada pelo Pai, por meio do seu Filho, e o celebrante diz: por fim. É a finalidade, é o sentido pleno. Por fim, a fim de não vivermos para nós, mas para o seu Filho, ele, Jesus, que por nós morreu e ressuscitou, o Filho enviou do Pai o Espírito Santo, o primeiro dom dos fiéis. E aqui nós vemos o envio do Espírito Santo. A finalidade da ação do Espírito é para santificar todas as coisas pela sua ação e levar à plenitude a realização final, a obra do Pai, realizada pelo Filho. A Igreja dos primeiros séculos sempre professou o Espírito Santo que age na santificação. É o Espírito Santificador. Ao terminar essa narrativa, vem a epiclese. Diante de tudo que o Pai realizou, o celebrante suplica ao Pai que envie o Espírito Santo, a epiclese está aqui, para santificar as oferendas do pão e do vinho. A finalidade é que as ofertas se tornem, pela ação do Espírito Santo, seja, então, santificadas por esse Espírito e se transformem para nós no corpo e sangue de Jesus. Ele que é o Filho do Pai Eterno, é o Senhor nosso. A fim de que a comunidade possa realizar o grande mistério que Jesus deixou-nos em sinal da aliança eterna definitiva. A partir daqui, inicia a narrativa da instituição da Eucaristia. A terceira forma de manifestar com fé o que celebramos vem da doxologia. Mas essa vamos deixar quando formos falar do por Cristo, com Cristo em Cristo, que é uma doxologia. No próximo encontro, vamos então olhar a epiclese da oração quinta, como também vamos passar para a narrativa da instituição da Eucaristia. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.